A chuva caía em lençóis grossos sobre as muralhas de pedra negra da cidadela de Vorenthal, transformando o pátio em um lamaçal que grudava nas saias de Mira como mãos famintas. Ela tropeçou na soleira da porta principal, o coração martelando contra as costelas, enquanto 2 guardas lupinos a empurravam para dentro do grande salão. Seus olhos castanhos e afiados como folhas de outono varreram o ambiente. Tapeçarias esfarrapadas retratavam caçadas ancestrais sob luas sangrentas, e o ar cheirava a musgo úmido e fumaça de lareiras distantes. Mas não havia tempo para admirar a grandiosidade sombria de Vorenthal, o coração pulsante do reino de Eldorath, onde as florestas eternas de carvalhos retorcidos se entrelaçavam com as veias de prata das montanhas e os clãs de lobisomens governavam com presas afiadas e juramentos de sangue. "Você é a nova?", rosnou um dos guardas, um homem de ombros largos e olhos amarelados que brilhavam na penumbra. Sua mão ainda apertava o braço dela com força suficiente para deixar marcas, e Mira mordeu o lábio para não gemer. Ela assentiu, a voz presa na garganta seca. Não era medo do toque bruto. Já havia suportado pior nas vilas humanas à beira da floresta, onde os tributos ao rei Lupino significavam fome e servidão. Não. Era o peso do que viria. Os gêmeos. Nenhuma babá durara mais de uma lua com eles, diziam as fofocas que ecoavam pelas tabernas de Eldorath. Eram feras em miniatura, herdeiros do sangue selvagem do rei Aldric, e o palácio precisava de alguém que os domasse antes que a corte se voltasse contra eles. Os guardas a arrastaram por um corredor estreito, as tochas crepitando nas paredes de pedra musgosa. O som de risadas agudas e algo se quebrando veio de trás de uma porta de carvalho entalhado com runas lupinas. Mira sentiu um arrepio subir pela espinha, mas endireitou os ombros. Aos 22 anos, ela era magra, com cabelos negros trançados que caíam como cipós úmidos pelas costas, e uma determinação forjada no fogo da rejeição familiar. Seus pais a haviam vendido como tributo humano para saldar dívidas com os clãs. E agora, aqui estava ela, a criada, escolhida por sorte ou maldição para cuidar dos príncipes indomáveis. A porta se abriu com um rangido, revelando o quarto das crianças. Um caos de penas de corvo espalhadas pelo chão, móveis virados e 2 figuras pequenas rolando no tapete puído como lobinhos em uma briga. Os gêmeos, Lyr e Thorn, de 7 anos, pararam ao vê-la. Seus olhos, idênticos ao do pai, cinzentos como névoa de tormenta, fixaram-se nela com uma mistura de curiosidade e desafio. Lyr, o mais ousado, rosnou baixo, mostrando dentes afiados que já brotavam além da idade humana. Thorn, mais quieto, mas com uma malícia nos olhos, pegou uma taça de prata caída e a arremessou contra a parede, o clangor ecoando como um trovão. "Sai!" gritou Lyr, pulando sobre uma cadeira quebrada. A última fugiu gritando, "Nós mordemos!" Mira não recuou. Em vez disso, ajoelhou-se no chão lamacento, ignorando a umidade que subia pelas saias. Seu coração acelerou, mas ela estendeu a mão palma para cima, como se oferecesse paz a uma matilha selvagem. "Eu não fujo fácil, príncipezinhos. Meu nome é Mira e vim para ficar. O que quebraram dessa vez?" Os gêmeos piscaram, surpresos. Thorn inclinou a cabeça, farejando o ar como se testasse seu cheiro. Terra úmida, ervas colhidas nas bordas da floresta. E algo mais. Uma faísca de coragem que os humanos raramente exibiam perante os lupinos de Eldorath. Lyr avançou, circulando-a como um predador, mas Mira não se moveu. Ela pegou uma pena caída e a girou entre os dedos, contando uma história rápida sobre corvos que guardavam segredos das árvores antigas de Vorenthal. Aos poucos, a fúria deles amainou. Thorn se aproximou, tocando hesitante sua trança, enquanto Lyr sentava-se, ouvindo com olhos arregalados. Horas se passaram em um borrão de contos sussurrados e mãos pequenas agarrando as dela. Mira limpou o quarto, cantando canções humanas de rios prateados que cortavam as montanhas de Eldorath. Um reino onde humanos viviam nas vilas periféricas, pagando tributos em grãos e filhas, para apaziguar os clãs lupinos que patrulhavam as florestas sombrias. Vorenthal, a cidadela central,
erguia-se como uma coroa de espinhos negros no coração da floresta eterna, suas torres ecoando uivos noturnos e rituais de lua cheia, que selavam alianças com sangue e juramentos. Os lobisomens, descendentes de antigos espíritos da terra, governavam com alfas como o rei Aldric, cuja linhagem remontava às guerras contra as sombras das montanhas, quando tratados forjados em garras e presas uniram humanos e feras em uma trégua frágil. Quando o sol poente tingiu as janelas de vermelho, um rugido baixo veio do corredor. A porta se escancarou e lá estava ele, o rei Aldric Voss, o alfa de Eldorath, alto como uma torre de Vorenthal, com cabelos negros caindo em ondas selvagens sobre ombros largos. Ele preenchia o espaço com uma presença que fazia o ar vibrar. Seus olhos cinzentos varreram o quarto, pousando primeiro nos gêmeos calmos, algo inédito, e depois nela. Mira sentiu o corpo congelar, um calor inesperado subindo pelo pescoço. Ele vestia uma túnica de couro negro, bordada com runas prateadas que brilhavam como veias de lobo, e sua pele marcada por cicatrizes de batalhas antigas exalava um cheiro de floresta chuvosa e poder primal. O que é isso? Sua voz era um rosnado grave, ecoando nas pedras como o trovejar distante nas montanhas. Ele avançou, parando a poucos passos dela, e Mira teve que inclinar a cabeça para encará-lo. O ar entre eles pareceu engrossar. Ela sentiu o calor de seu corpo, a forma como seus músculos se tensionavam sob o couro, e um tremor involuntário percorreu suas pernas. Aldric estendeu a mão, tocando o ombro de Lyr com gentileza surpreendente, mas seus olhos não deixavam os dela. Você os acalmou como? Mira engoliu em seco, o pulso acelerando com a proximidade dele. Seu peito subia e descia rápido, e ela notou envergonhada como o olhar dele a avaliava, não como uma ameaça, mas como algo intrigante, vulnerável. Com histórias, majestade. E paciência. Eles só precisam de alguém que não fuja. Um sorriso sombrio curvou os lábios dele, revelando o brilho de presas. Ele se aproximou mais, o suficiente para que Mira sentisse o roçar de sua capa contra sua saia, o calor de sua respiração misturando-se ao dela. Paciência é rara em Eldorath humana. Veja quanto tempo dura. Os gêmeos riram, alheios à tensão que faiscava no ar, mas Mira sentiu como se o quarto tivesse encolhido. O rei se afastou devagar, seu olhar prometendo perigos e segredos, deixando-a com o coração disparado e uma faísca de algo proibido acendendo em seu peito. Vorenthal guardava mais do que uivos na noite. Guardava desejos que podiam devorar tanto quanto proteger. E ela, pela primeira vez, ansiava por desvendar seus mistérios. A noite caíra sobre Vorenthal como um manto de veludo negro, entremeado por estrelas que piscavam através das copas retorcidas da floresta eterna. Mira ainda sentia o eco do olhar de Aldric em sua pele, um formigamento que se recusava a dissipar enquanto arrumava os gêmeos para o sono. Lyr e Thorn, exaustos de suas brincadeiras selvagens, agora se aninhavam sob peles grossas de lobo, os olhos pesados mas brilhantes de uma confiança recém-conquistada. Ela cantava baixinho uma melodia humana, sobre rios que sussurravam segredos às raízes das montanhas de Eldorath, e os meninos escutavam, as mãozinhas agarrando os bordos de sua saia como âncoras em uma tempestade. Mas o ar no quarto parecia carregado, como se as paredes de pedra musgosa absorvessem a tensão do encontro anterior. Mira ergueu os olhos para a porta entreaberta, onde sombras dançavam ao ritmo das tochas do corredor. Um som de passos pesados aproximou-se, e seu coração deu um salto, o corpo enrijecendo em antecipação. Não era um guarda, era ele. Aldric surgiu na soleira, a silhueta imponente bloqueando a luz fraca, os ombros largos tensionados sob a túnica de couro que moldava cada linha de seu torso poderoso. Seus olhos cinzentos, como névoa de tormenta, fixaram-se nela imediatamente, ignorando os gêmeos adormecidos. Eles dormem, murmurou ele, a voz um rosnado baixo que vibrou pelo quarto, fazendo as peles tremularem. Avançou devagar, os passos silenciosos apesar do peso, e Mira se levantou, as pernas fracas como se o chão de Vorenthal atraísse. Ele parou a um braço de distância,
perto o suficiente para que ela sentisse o calor irradiando de sua pele, um aroma de terra molhada e pinho selvagem invadindo seus sentidos. O ar entre eles engrossou, e Mira notou, com um rubor subindo pelo pescoço, como o peito dele subia e descia em um ritmo controlado, os músculos se contraindo sob o couro como se lutasse contra uma corrente invisível. Majestade, sussurrou ela, a voz falhando ligeiramente. Seus olhos castanhos encontraram os dele, e por um instante o mundo encolheu. Só existia aquela proximidade, o modo como o olhar dele traçava a curva de sua mandíbula, descendo para o colo exposto pela blusa simples de linho. Mira sentiu um calor inesperado se espalhar pelo ventre, as coxas se apertando involuntariamente enquanto ele estendia a mão, os dedos roçando de leve o braço dela, ao ajustar uma mecha solta de seu cabelo negro. O toque era elétrico, uma faísca que a fez prender a respiração, o corpo inteiro formigando com a consciência aguda de sua força. Mãos calejadas por batalhas, capazes de quebrar ossos ou, como agora, traçar uma linha suave que a deixava trêmula. Você os domou em horas, humana, disse ele, inclinando-se mais perto, o hálito quente roçando sua orelha. Mira congelou, o coração martelando tão alto que temeu acordar os gêmeos. Seu corpo reagia contra sua vontade. Um pulsar urgente entre as pernas. O peito arfando enquanto a linha firme do torso dele se aproximava, quase tocando o dela. Aldrich não recuou. Em vez disso, sua mão deslizou para a base de sua nuca, os dedos se enredando nos fios úmidos de sua trança, puxando-a sutilmente para si. O espaço entre eles evaporou, e ela sentiu a pressão de seus quadris contra os dela, o calor rígido de seu corpo alinhando-se ao seu de forma que a deixou sem fôlego, as saias grudando na pele suada. Como uma matilha selvagem se curva a uma estranha. Qual é o seu segredo, Mira? Ela engoliu em seco, as palavras escapando em um sussurro rouco. Não há segredo, meu rei. Só compreensão. Eles sentem a solidão como todos nós em Eldorat. Seus olhos se ergueram para os dele, e ali, na penumbra, viu algo além da ferocidade lupina. Uma rachadura na armadura do Alfa, um vazio que ecoava o dela própria. Aldrich rosnou baixo, o som vibrando contra seu peito, e por um segundo, seus lábios pairaram a um fio de distância dos dela, o ar carregado de uma promessa perigosa. Mira sentiu as pernas fraquejarem, um gemido contido subindo pela garganta, enquanto o polegar dele traçava a linha de sua clavícula, enviando ondas de calor que a faziam arquear o corpo involuntariamente. Ele era ameaça e refúgio, um predador que poderia devorá-la com um comando, mas cujos toques agora pareciam ancorar sua alma a dele. Antes que o beijo pudesse se concretizar, um uivo distante ecoou pelas torres de Vorental, rompendo o feitiço. Aldrich se afastou bruscamente, os olhos flamejando com frustração, mas ele não a soltou de imediato. Seus dedos apertaram sua cintura por mais um instante, como se relutasse em romper o contato. A corte espera, murmurou ele, a voz áspera carregada de um desejo reprimido que fez o estômago de Mira revirar. Mas isso não acaba aqui. Fique perto dos gêmeos amanhã. E de mim. Ele se virou e saiu, deixando-a ofegante contra a parede de pedra fria, o corpo ainda latejando com o eco de sua proximidade. Mira deslizou para o chão, as mãos tremendo enquanto tocava os lábios que quase haviam se encontrado. Vorental não era apenas um labirinto de corredores sombrios e florestas que sussurravam maldições antigas. Era um lugar onde desejos proibidos se entrelaçavam como raízes de carvalho, e ela, uma humana frágil, acabara de pisar no coração da fera. Na manhã seguinte, o sol filtrava-se através das janelas em arco, tingindo o salão de refeições com tons de âmbar. Mira guiava Lyr e Thorn pela mesa longa, onde frutas silvestres e pães de centeio fumegavam em pratos de prata. Os gêmeos, animados, tagarelavam sobre caçadas imaginárias nas montanhas de Eldorat, onde veias de prata corriam como sangue de deuses esquecidos e clãs rivais tramavam nas sombras das florestas. Mas a tranquilidade foi interrompida por vozes elevadas no corredor adjacente,
conselheiros lupinos com peles marcadas por runas de lealdade, discutindo o tributo humano anual. Mira congelou, ouvindo fragmentos. A linhagem do rei enfraquece sem uma alfa verdadeira. Essa criada é uma distração perigosa. Seu estômago revirou. Ela pegou a mão de Thorne, que farejava o ar inquieto, e os levou para o jardim interno, um oásis de rosas negras e fontes murmurantes cercado por muralhas altas. Ali, sob o céu nublado que ameaçava mais chuva, os gêmeos correram entre as estátuas de alfas ancestrais, suas formas esculpidas em pedra capturando a essência selvagem de Eldorath, um reino forjado em tratados sangrentos entre humanos e lobisomens, onde a floresta eterna guardava relíquias de guerras contra sombras montanhosas, e o poder do Alfa se ancorava em juramentos que ligavam sangue a sangue. Enquanto observava os meninos, Mira sentiu uma presença atrás de si. Virou-se devagar, e lá estava Aldrich novamente, emergindo de uma arcada coberta de era. Seus olhos aprenderam e ele se aproximou, o corpo movendo-se com uma graça predatória que a fez recuar contra uma coluna de mármore frio. "Você ouviu os conselheiros?" disse ele sem preâmbulos, a voz baixa mas cortante. Seus dedos roçaram o ombro dela, guiando-a para uma alcova sombreada, onde o mundo exterior se dissipou. O calor de seu peito pressionou contra as costas dela, as mãos firmes em sua cintura, impedindo-a de se mover. Mira sentiu o contorno rígido de seus quadris contra suas nádegas, um tremor percorrendo seu corpo enquanto o hálito dele roçava sua nuca. "Eles temem o que você desperta em mim, e com razão." Ela virou o rosto, os lábios a centímetros dos dele, o coração uma batida selvagem. "Eu sou só uma criada, majestade. Não desperto nada além de problemas." Mas suas palavras traíam o desejo que latejava em suas veias, o modo como seu corpo se moldava ao dele, ansiando por mais. Aldrich rosnou, uma mão subindo para enquadrar seu rosto, o polegar traçando o inferior de seu lábio inchado. O ar crepitava com tensão, um beijo iminente que prometia devorar segredos e feridas, mas um grito de Lyros interrompeu ecoando do jardim. Aldrich se afastou, os olhos escurecendo com uma mistura de raiva e anseio. "Fique atenta, Mira. Eldorath devora os fracos. Mas eu não deixarei que a toquem." Ele partiu, deixando-a com o corpo em chamas e a mente girando em torno de um laço que se formava. Perigoso como as raízes da floresta, mas irresistível como o chamado da lua. A tarde se arrastava em Vorental, como uma névoa densa, o ar úmido do jardim interno carregado com o perfume acre das rosas negras, cujas pétalas caíam como gotas de sangue sobre o musgo. Mira correu até Lyr, que tropeçara em uma raiz exposta entre as estátuas ancestrais, o joelho ralado sangrando em filetes finos que atraíam olhares curiosos de Thorne. O menino mais novo fungava, os olhos cinzentos marejados, mas não chorava. Não como os filhotes lupinos de Eldorath, treinados desde o berço para engolir lágrimas como presas afiadas. Ela se ajoelhou ao lado dele, ignorando o latejar em seu próprio corpo, o eco do toque de Aldrich ainda queimando em sua pele como uma marca invisível. "Calma, príncipezinho", murmurou ela, rasgando uma tira de sua saia para enfaixar o ferimento. Seus dedos tremiam ligeiramente, não pelo sangue, mas pela memória do rei pressionado contra ela momentos antes, o calor de seu corpo, uma âncora que a impedia de cair no abismo de seus próprios desejos. Lyr se contorceu, mas permitiu o curativo, enquanto Thorne se agachava ao lado, farejando o ar com o nariz franzido. Foi só um tombo. As raízes da floresta eterna protegem os fortes, não é? Thorne ergueu os olhos, a malícia habitual suavizada por uma vulnerabilidade que o fazia parecer menor. "Pai diz que as raízes comem os fracos, como a mamãe." Ele parou, mordendo o lábio, e Lyr rosnou baixo, um som instintivo que ecoou contra as muralhas de pedra cinzenta. Mira sentiu um aperto no peito. Os gêmeos raramente mencionavam a rainha falecida, uma alfa de clã rival que morrera em uma emboscada nas montanhas de Eldorath, deixando cicatrizes que sangravam em segredos sussurrados pela corte. Ela os puxou para si, os corpinhos quentes se aninhando contra seu colo, e começou uma história sobre uma loba solitária que domava as sombras das veias de prata,
tecendo laços de sangue que nem a morte podia romper. Enquanto os meninos se acalmavam, rindo das partes onde a loba uivava para as estrelas, Mira sentiu olhos sobre si. Não era paranoia. O jardim de Vorental era um labirinto de arcadas e fontes, mas a presença de Aldrich era inconfundível, como o rugido de uma tempestade se aproximando. Ele emergiu de trás de uma treliça de era espessa, os passos deliberados ecoando no cascalho úmido. Seus cabelos negros, desgrenhados pela brisa que carregava o cheiro de chuva iminente, emolduravam um rosto marcado por linhas de fadiga que o rei Lupino raramente exibia. Vestia uma capa de lã cinzenta, bordada com runas que pulsavam fracamente, como veias vivas, e seus olhos cinzentos a fixaram com uma intensidade que a fez se levantar devagar, os gêmeos ainda agarrados às suas saias. Eles mencionaram ela, disse ele, a voz um murmúrio grave que cortou o ar como garras. Avançou, parando perto o suficiente para que Mira sentisse o calor de seu peito irradiando através da fina camada de linho de sua blusa. Os gêmeos correram para ele, abraçando suas pernas, mas Aldrich não desviou o olhar dela, estendendo uma mão para tocar o ombro de Lyr, enquanto a outra roçava quase acidentalmente o dorso da mão de Mira. O toque foi breve, mas elétrico. Sua pele áspera contra a dela macia, enviando um tremor que subiu por seu braço e se espalhou pelo ventre, fazendo suas coxas se contraírem involuntariamente. Ela prendeu a respiração, consciente de como o corpo dele se inclinava para o dela, os músculos tensionados sob a capa, como se lutasse para não puxá-la para mais perto. Histórias curam feridas que presas não alcançam, respondeu ela, a voz baixa para não perturbar os meninos, que agora escalavam as pernas do pai como filhotes brincalhões. Aldrich assentiu, mas seus olhos escureceram traçando a curva de seu pescoço, exposto pelo cabelo solto, descendo para o colo que subia e descia com sua respiração acelerada. O ar entre eles engrossou, carregado de um desejo que nenhum juramento de Alfa podia conter. Ele se abaixou para erguer Thorne no colo, mas usou o movimento para se aproximar mais dela, o braço roçando sua cintura, a linha firme de seu torso pressionando levemente contra o dela por um instante que pareceu eterno. Mira sentiu o contorno rígido de seus quadris contra os seus, um calor urgente que a fez morder o lábio para conter um suspiro, o corpo inteiro formigando com a proximidade perigosa. A cor te trama, Mira, sussurrou ele, inclinando a cabeça para que seu hálito quente roçasse sua orelha, os lábios a um fio de distância da pele sensível de seu pescoço. Os gêmeos riam alheios, mas ela congelou, o coração martelando como tambores de guerra nas montanhas. Sua mão subiu instintivamente para o peito dele, sentindo os batimentos fortes sob o couro, e Aldrich rosnou baixo, o som vibrando contra seus dedos. Eles querem você longe. Dizem que uma humana enfraquece o sangue real. Desperta fraquezas que Eldorath não pode suportar. Mas eu sinto o laço, como uma marca queimando na carne. Ela virou o rosto, os lábios quase se tocando, o ar crepitando com a tensão de um beijo interrompido pela segunda vez. O polegar dele traçou a linha de sua mandíbula, descendo para o pulso, onde seu próprio sangue pulsava rápido, e Mira arqueou o corpo contra o dele sem pensar, as pernas fraquejando, enquanto um pulsar quente se instalava entre suas coxas. Ele era o Alfa, o rei que poderia ordenar sua execução com uma palavra, mas ali, no jardim sombrio, era também o homem cujos olhos revelavam uma fome que ecoava a dela, por aceitação, por toque, por um refúgio em meio às sombras da floresta eterna. "E o que você fará?" perguntou ela, a voz rouca, as unhas cravando levemente no peito dele através do tecido. Aldrich apertou a mão em sua cintura, puxando-a, até que não houvesse espaço entre eles, o peso de seu corpo aprendendo contra a coluna de mármore atrás. Seu gemido foi contido, mas o dele escapou como um rosnado abafado, os quadris se movendo sutilmente contra os dela, alinhando-se em uma dança proibida que a deixou ofegante. "Proteger o que é meu", murmurou ele contra sua boca, os lábios roçando os dela de leve, um teaser de fogo que a fez tremer inteira.
Mas um sino ecoou das torres de Vorenthal, chamando para o conselho noturno, e ele se afastou com esforço visível, os olhos flamejando de frustração. Depositou Thorne no chão e ordenou aos gêmeos que seguissem um guarda que surgira na arcada. Mas antes de partir, inclinou-se para beijar a testa de Mira, um gesto paternal que se transformou em algo mais quando seus lábios demoraram quentes e possessivos. «Fique no quarto esta noite», ordenou ele, a voz áspera. A lua cresce e as sombras da corte farejam fraqueza. Ele se foi, deixando-a encostada na coluna, o corpo latejando com o desejo não saciado, as mãos tremendo enquanto ajustava as saias enrugadas. Os gêmeos a puxaram de volta ao jogo, mas Mira mal ouvia suas risadas. Sua mente girava em torno do laço que se formava, um fio de sangue e desejo que ligava uma humana às veias selvagens de Eldorath. Vorenthal não perdoava erros, e o conselho, com suas runas de traição, tramava nas profundezas das muralhas. Mas pela primeira vez, ela não se sentia sozinha na floresta. Sentia o calor do Alfa a cercando, uma promessa de proteção que queimava mais que qualquer maldição ancestral. Enquanto a noite caía, trazendo uivos distantes das patrulhas lupinas nas bordas da floresta eterna, Mira trancou a porta do quarto das crianças, o coração ainda acelerado. Os gêmeos dormiam profundamente, sonhando com caçadas sob luas prateadas, mas ela velava, os sentidos alertas para os sons além das pedras. Um arranhar sutil veio da janela e ela se aproximou, o estômago revirando ao ver uma sombra se mover nas trevas. Não um lobo, mas uma figura encapuzada, os olhos amarelados brilhando como os de um conselheiro rival. O intruso sussurrou algo inaudível, mas o gesto foi claro, uma ameaça, um aviso de que a humana no coração do Alfa era um erro que Eldorath corrigiria com presas e sangue. Mira recuou, o medo se misturando ao fogo residual do toque de Aldrich, sabendo que o laço entre eles só crescia, atraindo perigos que poderiam devorar tudo o que ela começava a amar. A lua crescente pairava sobre Vorenthal como uma garra prateada, lançando sombras alongadas pelas janelas em arco do quarto das crianças. Mira apertou o trinco da porta com mãos trêmulas, o coração ainda ecoando o sussurro da ameaça na escuridão lá fora. A figura encapuzada havia desaparecido entre as treliças do jardim, mas seus olhos amarelados, frios como os de um lobo traidor, queimavam em sua mente. Ela se virou para os gêmeos, que dormiam enroscados sob as peles, alheios ao veneno que se infiltrava nas muralhas de pedra negra. O ar cheirava a cera de velas e umidade da floresta eterna, mas agora carregava um peso opressivo, como se as runas entalhadas nas paredes sussurrassem avisos ancestrais. Um rugido baixo veio do corredor, fazendo as chamas das velas dançarem. Mira congelou, o corpo enrijecendo em alerta, mas o som não era de fúria, era de urgência. A porta tremeu sob uma batida firme e a voz de Aldrich atravessou a madeira como um trovão contido. «Abra, Mira! Agora!» Ela obedeceu, girando a chave com dedos frios, e ele irrompeu no quarto como uma tempestade encarnada. Seus olhos cinzentos varreram o espaço, pousando nos gêmeos adormecidos antes de se fixarem nela, flamejando com uma mistura de raiva e algo mais profundo, possessivo. Vestia apenas uma camisa de linho negro aberta no peito, revelando cicatrizes que serpenteavam como veias de prata sobre músculos tensos, e calças de couro que moldavam suas pernas poderosas. O cheiro dele, terra molhada, fumaça de fogueiras lupinas e um calor primal, invadiu o quarto, fazendo o ar se tornar denso, sufocante. Eu senti o cheiro de intruso, rosnou ele, avançando até ela em 2 passos largos, o corpo preenchendo o espaço entre a cama e a parede. Mira recuou instintivamente, as costas batendo na pedra fria, mas Aldrich não parou. Ele a encurralou ali, uma mão apoiada na muralha ao lado de sua cabeça, o braço flexionado criando uma prisão de carne e osso. O calor de seu torso irradiava contra o dela. A linha firme de seu peito a um sussurro de distância do seu. E ela sentiu o ritmo acelerado de seu coração ecoando o dela. Seus quadris se alinharam involuntariamente ao dela quando ele se inclinou mais perto,
o contorno rígido de seu corpo pressionando levemente contra suas coxas através das saias finas, enviando um choque de calor que a fez prender a respiração. Um pulsar urgente se instalou em seu ventre, as pernas fraquejando enquanto o hálito dele roçava sua nuca, quente e irregular. Majestade, sussurrou ela, a voz rouca, as mãos subindo para empurrá-lo, mas em vez disso, os dedos se curvaram contra o linho de sua camisa, sentindo a dureza de seus músculos sob a pele marcada. Aldrich rosnou baixo, o som vibrando contra seu pescoço, e sua mão livre deslizou para sua cintura, os dedos se cravando na curva de seu quadril, com força suficiente para deixar hematomas, mas o toque era elétrico, uma âncora que a impedia de cair no pânico. Ele a puxou para si, eliminando o último espaço entre eles, o peso de seus quadris contra os dela, fazendo-a arquear o corpo involuntariamente, um gemido contido escapando de seus lábios, enquanto o calor entre suas coxas se intensificava, latejante e inescapável. "Quem foi?" exigiu ele, os lábios roçando a concha de sua orelha, o polegar traçando a linha de sua espinha através do tecido fino da blusa. Mira estremeceu, o corpo inteiro formigando com a proximidade, consciente de cada ponto de contato. A pressão de seu peito contra seus seios, o modo como suas coxas se entrelaçavam às dela, ancorando-a à parede. Ela balançou a cabeça, os olhos castanhos encontrando os dele na penumbra, vendo a fúria do alfa misturada a um desejo que espelhava o seu, uma fome que ia além da proteção, tecendo laços de sangue e carne. Uma sombra. Olhos como os dos conselheiros. "Eles me viram com você no jardim. Acreditam que eu enveneno o sangue real." Aldrich praguejou em uma língua antiga de Eldorath, as runas em sua pele pulsando fracamente com um brilho prateado, ecoando os juramentos que ligavam os clãs às veias de prata das montanhas. Ele inclinou a cabeça, os lábios pairando a um fio de distância dos dela, o ar crepitando com a promessa de um beijo que poderia selar destinos. Mira sentiu o tremor em suas pernas, o corpo se moldando ao dele, como se fosse feito para isso. As unhas cravando em seus ombros, enquanto um suspiro escapava, quente contra sua boca. Mas ele não a beijou. Em vez disso, pressionou a testa contra a dela, o rosnado se transformando em um murmúrio áspero. Eles tramam desde a morte de Elara. Querem um alfa puro para os gêmeos, não uma humana que desperta o que eu enterrei. Mas você os acalmou, Mira. E a mim. O confessionário a atingiu como uma garra no peito, revelando rachaduras na armadura do rei. Ela ergueu a mão, traçando uma cicatriz em seu colarinho, o toque suave contrastando com a ferocidade dele, e Aldrich estremeceu. Os quadris se movendo sutilmente contra os dela, em uma dança instintiva que a deixou ofegante, o calor se espalhando como fogo selvagem. Antes que pudesse responder, Lyr se remexeu na cama, murmurando no sono, e Aldrich se afastou com esforço visível, os olhos escurecendo de frustração. Ele se virou para os gêmeos, ajustando as peles com uma gentileza que desmentia sua força, mas sua mão roçou a de Mira novamente ao se endireitar, um toque demorado que reacendeu as faíscas em sua pele. "Fique aqui até o amanhecer", ordenou ele, a voz baixa mas inabalável, como as muralhas de Vorenthal que resistiam às tormentas das montanhas. "Eu lidarei com os traidores. Os clãs de Eldorath juraram lealdade em sangue, mas alguns esquecem que o Alfa decide o destino da matilha." Ele parou na porta, o corpo ainda tensionado, e olhou para trás, o olhar traçando a curva de seu corpo encostado na parede, como se memorizasse cada linha. "Não tema, humana. Seu lugar aqui é meu para proteger. E eu o reivindico." A porta se fechou com um clique suave, deixando Mira sozinha com o eco de sua presença, o corpo ainda latejando com o desejo não consumado. Ela deslizou para o chão, as costas contra a pedra fria, e enterrou o rosto nas mãos, o coração dividido entre o terror da corte e o fogo que Aldrich acendia em suas veias. Vorenthal não era apenas um labirinto de florestas eternas e tratados sangrentos. Era um caldeirão de desejos proibidos, onde uma humana ousava tocar o coração de um alfa,
arriscando devorar-se mutuamente nas sombras. O amanhecer raiou cinzento sobre a cidadela, filtrando-se pelas janelas como névoa das veias de prata. Mira acordou os gêmeos com histórias sussurradas de lobos que domavam intrusos nas montanhas, mas seus pensamentos vagavam para Aldrich, para o conselho que ele enfrentaria. Enquanto os meninos devoravam o desjejum no salão menor, pães quentes e mel silvestre colhido nas bordas da floresta eterna, um mensageiro chegou, um lobo jovem com runas frescas no braço. O rei convoca você ao grande salão, criada. Os conselheiros questionam sua influência. Mira sentiu um frio na espinha, mas endireitou os ombros, guiando Lyr e Thorne pelas mãos. O salão principal ecoava com vozes graves, tapeçarias de caçadas ancestrais tremulando ao vento que vazava pelas frestas. Aldrich estava no trono de carvalho entalhado com presas, flanqueado por conselheiros de olhos amarelados e peles marcadas por cicatrizes de clãs rivais. Seus olhares a perfuraram como garras quando ela entrou, os gêmeos correndo para o pai, mas Aldrich se levantou, sua presença dominando o espaço como uma lua cheia. Ela fica, declarou ele, a voz um rosnado que silenciou o salão. Avançou até Mira, ignorando os murmúrios, e parou perto demais, o calor de seu corpo a envolvendo como um manto. Sua mão roçou a dela ao gesticular para os gêmeos, um toque breve que enviou tremores por sua espinha, e ela notou os olhares invejosos dos conselheiros. Mira domou o que vocês falharam. Questionem-na e questionam meu sangue. Um conselheiro idoso, Lord Garrick, com barba grisalha entremeada de fios prateados, rosnou em desafio. Uma humana? Seu sangue dilui o de Eldorath, majestade. Os tratados das montanhas exigem pureza para os herdeiros. Aldrich se virou para ele, os olhos flamejando, mas sua mão encontrou a lombar de Mira, os dedos pressionando levemente, ancorando-a ao seu lado. O toque era possessivo, o polegar traçando círculos que a faziam corar, o corpo reagindo com um calor familiar que a deixou tonta em meio à tensão. Pureza é força, não linhagem. Ela os acalmou onde vocês os selvagizariam. Deixem-na em paz ou enfrentem minhas presas. O salão murmurou, mas ninguém ousou contrariar. Aldrich guiou Mira para uma alcova lateral, longe dos olhares, os gêmeos brincando aos pés do trono. Ali, no semi-escondido, ele a encostou contra uma tapeçaria, o corpo pressionando o dela com urgência contida. Eles cederam por hora, murmurou, os lábios roçando sua têmpora, o hálito quente enviando arrepios por sua pele. Seus quadris se alinharam aos dela, o contorno rígido contra suas coxas fazendo-a morder o lábio, um suspiro escapando enquanto suas mãos subiam para enquadrar seu rosto. Mas o perigo persiste. Fique perto de mim, Mira. Seu cheiro me ancora. Ela ergueu os olhos, os lábios se entreabrindo em convite. Mas um uivo de alerta ecoou das torres, sinalizando patrulhas nas fronteiras da floresta. Aldrich se afastou, a frustração nublado em seu rosto, mas prometeu com o olhar. O laço se fortalecia, entrelaçando destinos em um emaranhado de sangue e desejo que Eldorath não poderia ignorar por muito tempo. A tensão no grande salão de Vorenthal se dissipava como névoa após uma garoa, mas o uivo de alerta das torres ainda ecoava nas pedras negras, um chamado primal que arrepiava a pele de Mira. Os conselheiros se dispersaram em murmúrios abafados, seus olhos amarelados lançando olhares venenosos, enquanto os gêmeos corriam de volta para ela, as mãozinhas suadas agarrando suas saias como âncoras em meio à tormenta. Aldrich permanecia ao seu lado, o corpo ainda próximo o suficiente para que ela sentisse o calor residual de seu peito contra o dela, um lembrete latejante do quase beijo na alcova. Seu polegar roçara sua lombar por um instante a mais, traçando uma linha invisível que queimava através do linho fino, fazendo suas coxas se contraírem involuntariamente, enquanto um pulsar quente se instalava em seu ventre. Fique com eles, murmurou ele, a voz áspera como o cascalho das montanhas de Eldorath, os olhos cinzentos fixos nos dela por um segundo, que esticou o tempo. Antes que Mira pudesse responder, ele se virou, a capa de lã cinzenta rodopiando como asas de corvo, e seguiu os guardas para as muralhas externas, onde o uivo sinalizava intrusos nas bordas da floresta eterna.
Ela observou sua silhueta desaparecer pela porta principal, o coração martelando com uma mistura de medo e anseio. Medo pela corte que tramava nas sombras, anseio pelo toque que ele prometia, perigoso como as veias de prata que corriam sob a terra, ligando sangue a sangue em juramentos ancestrais. Os gêmeos a puxaram para o corredor adjacente, tagarelando sobre lobos fantasmas nas florestas, mas Mira mal ouvia. Seus pensamentos giravam em torno de Aldrich, do modo como seu corpo se moldara ao dela na alcova. A pressão firme de seus quadris contra os seus, enviando ondas de calor que ainda faziam suas pernas tremerem. Ela os levou de volta ao quarto, trancando a porta com mãos firmes, mas o ar parecia carregado, como se as runas nas paredes pulsassem com segredos não ditos. Enquanto os meninos brincavam com figuras de madeira entalhadas como alfas ancestrais, um som sutil veio da janela, um arranhar, como garras em pedra. Mira se aproximou, o estômago revirando, e viu uma nota amassada presa ao parapeito por uma pena de corvo. Desdobrando-a com dedos frios, leu as palavras rabiscadas em tinta preta. A humana morre ao luar. O sangue real não se dilui com fraqueza. Seu sangue gelou, mas uma fúria quieta acendeu em seu peito. Não era só medo pela própria vida, mas pelos gêmeos, cujos olhos inocentes a fitavam agora, curiosos. Ela amassou o papel e o escondeu na saia, forçando um sorriso, enquanto contava uma história sobre uma criada humana que domava traidores com astúcia, tecendo laços invisíveis que prendiam corações selvagens. Horas se passaram em uma vigília tensa, o sol poente tingindo as janelas de Vorenthal com tons de sangue. Quando a lua crescente surgiu, prateada e impiedosa, um guarda bateu à porta, anunciando que o rei retornara e convocava Mira ao salão privado. Os gêmeos protestaram, mas ela os acalmou com promessas de contos ao amanhecer, o coração acelerado enquanto descia os corredores musgosos, as tochas crepitando como sussurros de alerta. O salão privado era um refúgio sombrio no coração da cidadela, com tapeçarias de caçadas sob luas sangrentas e uma lareira rugindo contra o frio que vazava das montanhas. Aldrich estava lá, de costas para ela, os ombros tensos sob a camisa aberta, as cicatrizes em sua pele brilhando à luz do fogo como runas vivas. Intrusos nas fronteiras, disse ele sem se virar, a voz um rosnado baixo que vibrou pelo ar. Clãs rivais, aliados aos conselheiros, eles farejam fraqueza no alfa que se apega a uma humana. Ele se virou devagar, os olhos cinzentos flamejando, e avançou até ela parando a um passo de distância. O calor de seu corpo a envolveu como uma névoa quente, e Mira sentiu o ar engrossar, consciente de como seu peito subia e descia rápido, os músculos se contraindo sob o linho. Ele estendeu a mão, os dedos roçando seu braço ao puxá-la para o centro do salão, perto da lareira onde as chamas dançavam como presas famintas. "Anota", sussurrou ela, erguendo o papel amassado, a voz falhando. Aldrich pegou-o lendo em silêncio, e um rosnado profundo escapou de seu peito, fazendo o fogo tremer. Ele o queimou na lareira, as chamas devorando as palavras como se fossem carne, mas em vez de recuar, ele se aproximou mais, encurralando-a contra a parede de pedra aquecida pelo fogo. Sua mão subiu para enquadrar seu rosto, o polegar traçando a linha de sua mandíbula, com uma gentileza que contrastava com a fúria em seus olhos. "Eles não a tocarão", prometeu, inclinando-se até que seus lábios roçassem a testa dela, o hálito quente descendo para sua orelha. Mira estremeceu, o corpo reagindo involuntariamente, um calor se espalhando pelo ventre, as coxas se apertando, enquanto a linha firme de seu torso pressionava contra o dela, alinhando-se em uma proximidade que a deixava sem fôlego. "Como pode ter certeza?", perguntou ela, a voz rouca, as mãos subindo para seu peito, sentindo os batimentos fortes sob a pele marcada. Aldrich rosnou, puxando-a pela cintura até que não houvesse espaço entre eles, o contorno rígido de seus quadris contra os dela, enviando ondas de tremor por suas pernas. Seus dedos se enredaram em sua trança, inclinando sua cabeça para trás, e os lábios dele pairaram a um sussurro dos seus, o ar crepitando com desejo reprimido. Ela sentiu o pulsar urgente entre as pernas,
um gemido contido subindo pela garganta, enquanto o corpo dele se movia sutilmente, uma dança instintiva que a fazia arquear contra ele, as unhas cravando em seus ombros. Eu sou o Alfa. Meu juramento os prende, murmurou ele, os lábios roçando o canto de sua boca, quentes e possessivos. E você? Você desperta o que eu jurei enterrar. Um laço de sangue, Mira, mais forte que tratados das montanhas. O beijo veio então, não como uma conquista, mas como uma rendição. Lábios firmes contra os dela, urgentes mas contidos, o gosto de pinho selvagem e fumaça lupina invadindo seus sentidos. Mira correspondeu, as mãos explorando a linha de suas costas através do linho, sentindo os músculos se tensionarem sob seu toque, o calor de seu corpo uma âncora em meio ao caos. Ele a ergueu ligeiramente, as coxas dela se entrelaçando às dele, o peso pressionando-a contra a parede, enquanto um suspiro escapava, misturando-se ao rosnado dele. O mundo encolheu. Só existia aquela união, o modo como seus corpos se encaixavam como raízes da floresta eterna, tecendo desejos proibidos em algo inescapável. Mas o beijo foi interrompido por batidas urgentes na porta, um mensageiro, anunciando que Lord Garrick reunia a corte para um confronto aberto. Aldrich se afastou com relutância, os olhos escurecendo de frustração, mas sua mão permaneceu em sua cintura, os dedos apertando como uma promessa. Venha comigo, disse ele, a voz áspera. Mostre a eles que o Alfa escolhe sua matilha. Mira assentiu, o corpo ainda latejando com o eco do beijo, o coração dividido entre o fogo que ele acendia e o veneno da corte que ameaçava engoli-los. Enquanto seguiam para o salão principal, onde tochas iluminavam rostos hostis e runas pulsavam em peles marcadas, ela sentiu o laço se fortalecer. Um fio de sangue e desejo que poderia salvá-los ou destruí-los nas sombras de Eldorat. No salão, os conselheiros formavam um semicírculo acusador, Garrick à frente com presas à amostra. A humana corrompe o trono, rosnou ele apontando para Mira. Aldrich avançou, puxando-a para seu lado, o braço ao redor de sua cintura, uma barreira inabalável. Ela fortalece o que vocês enfraquecem com traição, rebateu a voz ecoando como trovão nas montanhas. A discussão se acalorou, acusações voando como garras, mas Mira ergueu a voz, contando como domara os gêmeos com compreensão, não força, ecoando os juramentos ancestrais de união entre humanos e lupinos. Alguns conselheiros hesitaram, o ar carregado de dúvida, mas Garrick rosnou uma ameaça final. O luar julgará. Amanhã, no ritual da lua, o sangue falará. Aldrich dispensou a corte com um gesto, mas o perigo pairava como névoa. De volta ao quarto com os gêmeos dormindo, ele a encontrou na janela, olhando a lua crescente. O ritual exige um pacto, murmurou ele, aproximando-se por trás, o peito pressionando suas costas, as mãos em sua cintura guiando-a contra si. O calor de seus quadris contra suas nádegas a fez tremer, um suspiro escapando enquanto ele beijava sua nuca, os lábios quentes traçando a linha sensível. Junte seu sangue ao meu, e eles não ousarão tocar você. Mira virou-se em seus braços, os lábios encontrando os dele em um beijo urgente, o corpo se moldando ao seu, ansiando pela conexão que os salvaria, ou os consumiria na aurora de Eldorat. A lua cheia se erguia sobre Vorenthal como uma presilha de prata cravada no céu negro, banhando o altar de pedra no pátio central com um brilho etéreo que fazia as runas ancestrais pulsarem como veias vivas. Mira foi arrastada para o centro do círculo de conselheiros, os pulsos amarrados por cordas tecidas de tendões de lobo, o coração martelando contra as costelas, enquanto os uivos da corte ecoavam das muralhas. O ar cheirava a terra úmida e sangue fresco, e os olhos amarelados de Garrick brilhavam com triunfo, sua silhueta encapuzada projetando sombras que dançavam como predadores famintos. O ritual julgará a impureza, rosnou ele, erguendo uma lâmina curva entalhada com presas de alfa. Mira tropeçou no degrau de obsidiana, o pânico subindo pela garganta, mas uma presença imponente surgiu das trevas. Aldrich, nu até a cintura, os músculos tensionados sob cicatrizes prateadas,
os olhos cinzentos flamejando como tormenta. Ele a alcançou em um instante, rasgando as cordas com garras que brotavam de seus dedos, o toque bruto, mas protetor, enviando um arrepio por sua espinha. Ela é minha escolhida, declarou. A voz um trovão que silenciou os murmúrios, puxando-a para si com uma mão firme na nuca, o calor de seu peito nu, pressionando contra o dela através do linho fino de sua blusa. Mira sentiu o contorno rígido de seu torso contra seus seios, o ritmo acelerado de seu coração ecoando o dela, e um tremor involuntário percorreu suas coxas enquanto o hálito dele roçava sua orelha. O pacto de sangue selará o que o destino teceu. Ninguém a tocará sem provar minhas presas. Garrick rosnou em desafio, avançando com a lâmina erguida, flanqueado por 3 conselheiros traidores cujas peles marcadas por runas falsas traíam sua lealdade quebrada. Eldorat não se curva a uma humana frágil. O trono exige pureza, não fraqueza diluída em desejos proibidos. O pátio explodiu em caos, uivos rivais ecoaram das torres, guardas lupinos leais a Aldrich saltando das muralhas como sombras vivas, enquanto os gêmeos, escondidos em uma alcova com uma ama temporária, assistiam com olhos arregalados de terror e fascínio. Mira se agarrou ao braço de Aldrich, sentindo a força de seus músculos se contrair sob sua palma, o calor de sua pele nua irradiando como uma fornalha que combatia o frio da noite. Seu corpo reagia contra a vontade, um pulsar urgente se instalando entre as pernas, enquanto ele a posicionava no altar, os quadris dele roçando os dela ao se ajoelhar ao seu lado, alinhando-se em uma proximidade que a deixava ofegante. O ritual começou sob o luar impiedoso. Aldrich cortou primeiro sua própria palma com a lâmina de Garrick, roubada em um movimento fluido. O sangue escuro pingando sobre a pedra, traçando runas que brilhavam como veias de prata das montanhas. Eu, Aldrich Voss, alfa de Eldorat, uno meu sangue ao dela, murmurou, a voz grave vibrando contra o pescoço dela, enquanto pegava sua mão, os dedos calejados entrelaçando-se aos dela com uma gentileza feroz. Mira estremeceu quando a lâmina roçou sua pele, um corte superficial que liberou gotas quentes, misturando-se ao sangue dele em um riacho carmesim que serpenteava pelo altar. O toque era elétrico. A pressão de sua mão contra a dela, o modo como seus corpos se inclinavam um para o outro, o peito nu dele pressionando suas costas enquanto ele guiava o fluxo, fazendo-a arquear involuntariamente, um gemido contido escapando de seus lábios. O calor se espalhava pelo ventre dela, as coxas se apertando enquanto o laço se formava, uma queimação sutil na ferida que ecoava o desejo latejante em suas veias. Não dor, mas uma conexão primal que a fazia sentir cada batida do coração dele como a sua própria. Garrick atacou então, saltando com presas à mostra, mas Aldrich se ergueu como uma muralha, interceptando o golpe com um rosnado que abalou o pátio. A luta foi brutal, garras rasgando ar e carne, uivos misturando-se ao clangor de lâminas, enquanto os guardas leais subjugavam os traidores. Mira, ancorada pelo pacto, sentiu uma força nova pulsar em seu sangue. Não magia selvagem, mas uma coragem forjada no fogo do laço, ecoando os tratados ancestrais que uniram humanos e lupinos nas sombras da floresta eterna. Ela se levantou, a ferida em sua palma queimando como uma marca de posse, e gritou para os hesitantes na corte: Eldorat não é fraqueza, mas união. Eu domei os gêmeos com o que vocês negam. Coração, não presas. Suas palavras carregadas pelo sangue misturado ecoaram como um uivo, e alguns conselheiros baixaram as cabeças, o laço visível na runa que agora pulsava em suas peles unidas. Aldrich derrubou Garrick com um golpe final, as presas cravadas no ombro do traidor, forçando uma confissão rouca. Os clãs rivais das montanhas pagaram por isso, para quebrar o alfa. O idoso caiu, sangrando, e a corte se curvou, o luar testemunhando a vitória. Aldrich se virou para Mira, o peito arfando, coberto de suor e sangue que traçava linhas selvagens em sua pele. Ele a puxou para si ali mesmo no altar, os braços envolvendo sua cintura com urgência, eliminando o espaço entre eles. Seu corpo pressionou o dela.
os quadris alinhando-se em uma dança instintiva que a fez tremer, o calor rígido dele contra suas coxas enviando ondas de fogo por sua espinha. Você é minha matilha, agora, murmurou contra sua boca, os lábios capturando os dela em um beijo profundo, possessivo, línguas se entrelaçando como raízes da floresta, o gosto de sangue e desejo misturando-se em uma rendição total. Mira correspondeu, as mãos explorando as cicatrizes de suas costas, sentindo os músculos se tensionarem sob seu toque, um suspiro escapando enquanto o pulsar em seu ventre se intensificava, as pernas fraquejando contra as dele. O beijo era refúgio e ameaça, curando feridas antigas de rejeição e solidão, transformando o alfa em algo vulnerável e a humana em uma força inquebrável. Os gêmeos correram para eles quando o pátio se acalmou, Lear e Thorn abraçando as pernas de Mira com risadas aliviadas, seus olhinhos cinzentos brilhando com uma aceitação que Eldorath raramente concedia. Aldrich ergueu os meninos um em cada braço, mas sua mão livre encontrou a de Mira, os dedos entrelaçados sobre a ferida cicatrizada, uma marca permanente que queimava com promessas. A corte, subjugada, jurou lealdade renovada sob o luar, os traidores exilados para as veias de prata das montanhas, onde as sombras devorariam seus segredos. Vorenthal, com suas muralhas de pedra negra e florestas eternas, sussurrava agora não de maldições, mas de um novo equilíbrio, tratados de sangue que ligavam o alfa à sua humana, tecendo uma família improvável em meio às tormentas. Dias se passaram em uma calmaria frágil, mas Mira sentia o laço como uma âncora em sua alma. Nas noites, Aldrich a buscava no quarto das crianças, os gêmeos dormindo ao lado enquanto ele a puxava para varandas sombrias, os corpos se entrelaçando sob as estrelas. Seus toques eram fogo contido, mãos traçando curvas de sua cintura, lábios roçando o pescoço sensível, quadris pressionando os dela em silêncios carregados de desejo, fazendo-a arquear com suspiros que ecoavam os uivos distantes. Ela não era mais a criada vendida como tributo, era a companheira do alfa, curando as feridas dele com paciência e as suas com o refúgio de seu abraço. Eldorath, com suas florestas retorcidas e montanhas prateadas, tornara-se lar, um lugar de poder e aceitação, onde o amor proibido florescia como rosas negras no jardim interno, eterno e indomável. E pela primeira vez, Mira uivava para a lua não de medo, mas de uma liberdade conquistada no sangue e no coração da fera que a escolhera.